Olá, pessoal. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre mutações de calopsitas e por causa disso hoje o vídeo vai ser um pouco diferente. Hoje eu não vou me gravar porque é um assunto que eu preciso de figuras, de recursos gráficos para poder tentar explicar melhor. E também, mais para o final do vídeo, eu vou mostrar como que usa um site que calcula como será a mutação dos filhos, dos filhotes, a partir dos pais. Então, eu optei por fazer essa gravação toda no computador. E para começar, é preciso entender que existem três tipos de mutações. A primeira dela é a mutação dominante, que no caso é a mutação selvagem, a mutação prata dominante e a mutação bochecha amarela dominante. As mutações dominantes, elas sempre vão se sobressair a qualquer outra, ou seja, elas, os filhotes sempre serão da mutação dominante em relação à outra não dominante. Por exemplo, aqui eu fiz um esqueminha. Vamos supor que o azão seja o alelo dominante. Para exemplificar, vamos colocar que seja o padrão selvagem. Então, o azão é o dominante e o azinho é o alelo recessivo qualquer. Nesse caso, vamos colocar que esse é o pai, ele é homozigoto, azão, e a mãe é qualquer outro padrão recessivo, azinho, homozigoto recessivo. Então, os dominantes, eles só precisam de um único alelo para poder, digamos, dominar a expressão dos genes. Ou seja, por exemplo, nesse caso que eu coloquei aqui, todos os filhotes possuem ao menos uma letra azão. Então, isso quer dizer que todos os filhotes serão da mesma mutação que esse azão representa, que no nosso exemplo aqui é a mutação selvagem. Então, os filhotes sempre recebem um alelo do pai e um alelo da mãe. Então, como o pai é homozigoto, o alelo dominante sempre vai ser doado para os filhos. Então, todos os filhos serão como o pai, que no caso é selvagem, porque ele sempre domina o alelo recessivo. Então, essas seriam as mutações dominantes. O segundo tipo de mutação são as recessivas, que no caso é a mutação Arlequim, a mutação cara branca, a mutação fulvo, a mutação pastel face e a mutação prata recessivo. Aqui eu fiz um outro esqueminha. No caso, os pais agora são heterozigotos, ou seja, eles são azão e azinho. O azão continua sendo dominante nesse caso. Então, o que acontece? Os pais, no caso, o macho e a fêmea, são, por exemplo, selvagens, continuam sendo selvagens porque o azão é dominante. Mas eles também possuem o azinho pequenininho que representa, por exemplo, a cara branca, que é uma mutação recessiva. Então, ao cruzar esse casal, você vai ter os seguintes filhotes. Você vai ter 25% de chance dele ser homozigoto dominante, ou seja, esse filhote aqui, ele vai ser da mutação selvagem, igual aos pais, e os filhotes dele também receberão somente o alelo dominante. Vai ter 50% de chance de ser heterozigoto, assim como os pais, mas eles também serão selvagens, eles também serão da mesma mutação que os pais. E vai ter 25% de chance dele ser azinho, ou seja, ele vai ser homozigoto recessivo. Nesse caso, ele vai ser um cara branca, porque no nosso exemplo aqui, o azinho seria o alelo do cara branca e o azão do selvagem. Só que o recessivo ele é diferente do dominante. O dominante, somente uma letra basta para que ele seja expresso. No recessivo, não. Ele precisa que os dois alelos sejam recessivos para que ele seja expresso. Então, no caso, todos os recessivos obrigatoriamente têm que receber tanto do pai quanto da mãe o mesmo alelo. Nesse caso aqui, o azinho. Então, somente esse filhote aqui seria de cara branca, da mutação cara branca, que é uma mutação recessiva. E por último, as mutações que são sexo-ligadas, que no caso é a mutação lutino, a mutação canela, pérola e bochecha amarela. Mas o que são essas mutações sexo-ligadas? Quer dizer que elas estão ligadas ao cromossomo responsáveis pela expressão do sexo.
Nas calopsitas é invertido, não é igual ao dos humanos. Nos humanos, os homens são XY e as mulheres são XX. Nas calopsitas isso inverte. O macho é XX e a fêmea é XY. Então, o que que acontece? As mutações sexo-ligadas, elas precisam de somente um X para que elas sejam expressas. Como assim? Vamos supor que a gente esteja com o exemplo aqui da mutação lutino. Se o filhote recebeu o X do, do, o X do pai, que seria lutino, e o Y da mãe, que ele não importa, essa fêmea seria obrigatoriamente lutina. Por quê? Só um X basta para que ela expresse o lutino. O Y nada tem a ver com a história, ele não interfere nessas mutações. Então, se somente esse alelo aqui for ligado à mutação sexo ligada, ele vai expressar o gene. Diferente do macho. Para nascer o macho, ele precisa que ambos os pais doem o X com o alelo ligado para que ele expresse, certo? Se ele não receber de ambos os pais, ele não vai expressar. Vamos supor, por exemplo, ele recebeu esse X aqui do pai que era lutino. Então, ou seja, esse X aqui é sexo ligado com a mutação. Agora, esse outro X aqui, ele recebeu da mãe que era, por exemplo, selvagem. Então, ele não vai ser lutino, ele vai ser selvagem, porque somente como ele tem 2x, ele precisava que os dois X fossem sexo ligados, e no entanto só um deles é. Então ele não vai ser da mutação lutino. Para ele ser da mutação lutino, ele precisa que os dois pais sejam ou portem lutino. Aí ele receberá o X sexo ligado ao lutino e o do pai e o X sexo ligado lutino da mãe. Aí sim ele vai ser lutino. Para as fêmeas isso não acontece, porque o X ele não se liga, ele não interfere na expressão do X. Então, no caso, se a fêmea receber do pai o X sexo ligado, ela vai ser lutina sexo ligado, porque ela já recebeu o X e o Y não interfere na expressão. Então, ela sempre vai ser lutino se ela receber esse cromossomo do pai. Eu vou, mais para frente, eu vou explicar melhor no programa o porquê que isso acontece. Como isso acontece, né? Porque é realmente um pouco complicado de entender. Mas, de regra geral, as fêmeas, elas nunca portam mutações sexo-ligadas. Elas só conseguem ser da mutação, elas nunca portam. Agora, os machos, eles podem portar a mutação ou serem dela. Vai depender de como era a combinação dos genes dos pais. Agora eu vou falar um pouco das mutações propriamente ditas. Vou apresentar algumas fotos e ir explicando algumas características de cada uma delas. Bom, essa é a primeira foto. Ela é de um casal selvagem. Ela é caracterizada pelo corpo cor cinza escuro, quase um preto, pelas bordas das asas brancas e o rosto amarelo com a bochecha laranja. Esse é o padrão selvagem mais comum que tem. Um outro padrão que também já é muito difundido é o canela. Ele é caracterizado pelo corpo cinza, claro, até um marrom canela. Daí vem o nome da mutação, é um marrom bem clarinho ou um cinza bem clarinho. Ele também é caracterizado pelas bordas das asas brancas e a cabeça amarela com a bochechinha vermelha. A próxima mutação é o pérola. O pérola já é uma mutação um pouco diferente. Na mutação pérola, a ave ela apresenta essas pintinhas mais claras por todo o corpo. Daí vem o nome também da mutação pérola, que parece que é um monte de pérolazinhas. Só que ela tem uma particularidade. Todos os filhotes nascem assim como essa daqui, ó, essa da direita aqui, que é uma fêmea. Todos nascem todo pintadinho assim. Só que quando os machos se tornam adultos, eles ficam igual a esse daqui.
eles perdem essas pérolazinhas e ficam só com algumas, muito poucas, espalhadas pelo corpo. Mas eles acabam perdendo a maioria delas depois que eles ficam adultos. Somente as fêmeas que mantêm o pérola por toda a vida. Então é uma mutação que dá para você saber o sexo da ave depois de adulta só de bater o olho, porque se a ave já tem mais de um ano e continua toda perolada, ela é uma fêmea. Agora, se ela tem mais de um ano e já perdeu a maioria das pérolas, está igual esse aqui da esquerda da foto, então ele é um macho. E ele também é caracterizado pela cor cinza escuro, assim como o selvagem, as penas pérolas, que são as pintadinhas, a cabeça amarela e a bochechinha laranja. A próxima mutação é o arlequim. O arlequim, ele é caracterizado por ser uma ave clara. A ave tem a maioria do corpo branca. E a maior característica do arlequim são essas penas escuras, geralmente na asa, nas costas e um pouquinho no pescoço. No caso desse da foto aqui, ambos só tem na asa, mas acontece também do arlequim infiltrar um pouco nas costas, no pescoço, mas a característica do arlequim é essa, é ter um corpo claro e as asas ou as costas escuras. Ele também tem a cabeça amarela e a bochecha laranja. A próxima mutação é o lutino. O lutino, ele é uma ave caracterizada por ser todo claro, todo branco, ele tem um corpo totalmente branco e a cabeça amarela com a bochechinha laranja. A próxima mutação é o cara branca. O cara branca, ele é caracterizado pela sua cabeça e a bochecha que é toda branca. Nesse caso aqui é é o padrão selvagem cara branca. O corpo é idêntico ao selvagem comum, um cinza escuro, quase preto, com a borda das asas branca. A única coisa que muda do selvagem comum é que eles possuem a cara e a bochecha branca. Assim como o primeiro, esse daqui também é um cara branca canela. Ele possui as mesmas características do canela comum, porém muda que ele possui a cabeça e a bochecha branca. Mas eles também possuem uma tonalidade que vai desde um marrom canela até um cinza mais claro. Os pérolas cara branca possuem as mesmas características dos pérolas comum, porém com a cabeça e a bochecha branca, e também possuem a particularidade dos machos perderem o perolado depois de adulto. Esse daqui é um arlequim cara branca, mesma coisa do arlequim comum. Ele possui o corpo claro, com geralmente as asas escuras, umas manchas nas asas escuras, porém ele é diferente, só que a cabeça é branca e a bochecha também. O lutino cara branca, que o pessoal chama de albino, mas ele não é albino. Na verdade, ele é um lutino, que tem o corpo todo branco, e ao invés de ter a cabeça amarela e a bochecha vermelha, ele tem a cabeça branca e a bochecha branca, ou seja, ele é uma ave completamente branca. Só que as mutações, elas nem sempre elas são somente uma, elas podem se misturar, inclusive ter várias. Essa aqui é um exemplo. Essa daqui é uma fêmea, que ela é pérola, cara branca e canela. Ou seja, ela tem três mutações na mesma ave. Ela é canela porque tem essa coloração mais clara, um marrom canela. É pérola por causa das pintinhas e é cara branca por causa da carinha dela que é branca e a bochecha é branca também. Só que ela pode ainda ser arlequim, ela pode ser ainda fulvo, são as aves de olhos vermelhos. Ela pode apresentar várias características na mesma ave. Então, quanto mais características ela tem, mais difícil é de saber. E também a ave que o pessoal chama de albino, a lutino cara branca, ela mascara algumas características que ela vem a trazer. Por exemplo, ela não expressa o perolado, ela não expressa o arlequim, nada disso porque é uma ave toda branca. Então ela não pinta, ela não tem cor nenhuma. Mas ela pode ser dessas mutações. E você não saber por ela ser uma ave branca. Você só vai saber quando ela tiver filhotes e os filhotes apresentarão essa mutação também, se o macho também tiver essas mutações. Essa aqui já é uma mutação mais rara. Essa é o pastel face. Ele é caracterizado pela essa bochecha
mais clarinha, um laranja mais clarinho. E, por último, essa é a mutação prata recessivo. É uma mutação que a gente tem que tomar muito cuidado para não ser enganado pela mutação canela, porque as cores são muito parecidas. É, nesse caso aqui são prata recessivo, cara branca, né? Por isso que eles são todos dessa cor. E dá para passar despercebido de um leigo um canela cara branca. Eles são muito parecidos. Só que o prata recessivo ele é um gene próprio. Ele não é um gene de canela. Ele é o gene de prata recessivo. E o canela, por exemplo, é sexo ligado. Então não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, e essas aves são bem mais caras. Então tem que tomar muito cuidado para não ser enganado, porque é bem fácil de serem confundidos.